E aí, galera? Como é que estão? Beleza? Voltando de novo, né? Voltando de novo. Nossa, que pleonasmo. De volta a os novos vídeos, né? A semana foi muito conturbada devido à saúde da minha mãe, né, gente? Não tá nada bem, não. Deu uma melhoradinha, mas antes essa semana aqui foi hospital, então eu tô preocupado. Muito, muito preocupado. Mas está na mão de Deus, né? E a oração de vocês, fico muito agradecido, independente da crença de cada um. Né? Mas vamos lá, a vida que segue, né, cara? É o ciclo da vida. Né? Ainda bem que eu tenho ela para cuidar. Estava lendo aqui nosso texto básico, né? Nossa, nossa Bíblia, né? Do Adictos, né? Achei uma coisa muito interessante aquilo que eu passei também por isso. Era uma das minhas drogas de... Não a droga, porque eu não cheguei a conhecer, né? Só faltou ela para me usar. Mas vocês vão entender. É, esse adicto do lado errado, abre aspas, errado, fecha aspas, da zona sul de Chicago, perdeu seu melhor amigo em um cas casamento para a doença da adicção. A recuperação não trouxe de volta o que havia perdido, mas o ajudou a fazer reparações. É muito extenso, eu vou fazer ele em 3 partes, tá? Para a gente poder entender esse capítulo, né? Chama A Ponta. Meu padrinho disse que esse é um exemplo de, abre aspas, Deus aparecendo, fecha aspas, ponto. Vou contar-lhe a história e deixar que decidam. Legal. A mãe do meu melhor amigo nunca gostou de que nós andássemos juntos. Ela dizia que ele não trouxesse para casa, abre aspas, aquele garoto de cabelo enrolado, fecha aspas. Já entra aí um preconceito, né? Preconceito ou racismo. Né? Eu vivia do lado, abre aspas, errado, fecha aspas, da zona sul de Chicago. Ele vivia em um bairro preferido por pais que queriam um ambiente melhor e mais seguro para seus filhos. Mas ele e eu éramos inseparáveis e fazíamos quase tudo juntos. Ambos éramos adotados e não só parecíamos como os irmãos que nunca tivemos, mas também nos sentíamos assim. Entrei para o exército com a tenra minoridade de 16 anos. Minha vida familiar era insana. A família que me adotou, um bebê meio negro, oriundo de um orfanato alemão, se tornou um cenário alcoólico bastante disfuncional. Meu segundo padrasto costumava bater em minha mãe e, nossa, e estupores, né? Em estupores de bebedeira. Nossa. E ela então batia em mim. Um dia, depois de uma amostra particular e brutal da dinâmica do relacionamento codependente, eu cheguei à conclusão de que isso não era amor.
Vocês podiam ficar com a minha parte. Eu sabia que não podia viver naquela casa. Então entrei para o escritório do recrutamento do Exército numa quinta-feira e no domingo à noite eu estava em Fort Polk, no estado da Louisiana. 5 meses depois estava injetando heroína em Amsterdã, na Holanda. Né? Mais 4 meses, e fui dispensado por honras. Eu tinha dito a eles que era menor de idade. Tinha ficado muito difícil manter uma dependência de heroína e fazer as tarefas do exército que o exército esperava de mim naquele dia. Voltei para Chicago e comecei a frequentar a faculdade. Meu amigo e eu tornamos colegas de quarto. No inverno de 1975 foi muito rigoroso. Os retóricos ventos de Chicago estavam soprando forte e a temperatura era inferior a 17 graus abaixo de zero todos os dias. Um dia antes do Natal, estávamos em nosso apartamento, que era num porão, vestindo nossos casacos para nos defender do frio, vendo televisão e fumando maconha. Uma cena tropical apareceu na tela mostrando a Califórnia ensolarada e com a praia, as palmeiras e as mulheres ainda dirigindo uma Mercedes confortável. Eu olhei para a nossa janela, depois olhei para a TV e disse para meu amigo, abre aspas, chega desse clima, eu vou para a Califórnia, fecha aspas. Ele concordou imediatamente e saímos de Chicago naquele fim de semana em busca de todas as promessas que essa Califórnia ensolarada oferecia. Chegamos em São Francisco numa tarde fria, úmida e com ventania, típica do mês de janeiro. Não era nada parecido com o programa de TV. Estávamos quase tão frio quanto Chicago. Fiquei me perguntando se eu tinha cometido um erro. Apesar de tudo, tínhamos o melhor da situação e nos acomodamos em nossa nova vida. Eu decidi ir para a faculdade e trabalhar por um diploma. Ele decidiu ir para uma faculdade e trabalhar por um diploma. Eu decidi submergir no imenso cenário e submundo das drogas. Minha vida se tornou o que nossa literatura escreveu. Eu, abre aspas, vivia para usar e usava para viver. Eu entrava e saía da cadeia, e meu amigo continuava seus estudos. Ele tinha se amarrado numa namoradinha bacana e careta. Eu tinha uma namorada também, mas certamente não era careta. Ela era minha parceira de uso e juntos nossas adicções floresceram. Em 1982, nasceu meu filho. Ele era a resposta das minhas orações. Tendo sido adotado, eu nunca tinha conhecido alguém que fosse parente de sangue. Eu queria ser um bom pai, mas a minha adicção não permitia que ninguém ou nada ficasse na frente dela. Eu tinha o desejo primário de usar todos os dias, a qualquer custo.
Eu lembro o quanto me senti culpado quando meu filho entrou num quarto e eu estava com um cinto amarelo em volta do braço, quando ele adormeceu, esperando que eu saísse do banheiro, onde eu estava cochilando. Ele era o, ele era o mundo para mim e isso era o melhor que eu podia fazer. Um dia, aquele mesmo amigo me telefonou propondo que nos encontrávamos para nos chapar. Ele era um adicto dissimulado. Ele, ele assumia a personalidade careta durante o dia e às vezes. Peraí, me perdi aqui. Ele era um adicto dissimulado. Ele assumia a personalidade careta durante o dia e de vez em quando à noite vinha ao meu lado escuro do mundo e usava. Na época tinha uma droga que circulava pelas ruas e que estava dando overdose nas pessoas. E eu comprei alguns pacotes, alguns pacotinhos para nós. Nós dois nos picamos e ambos apagamos. Eu acordei e vi meu amigo ainda apagado. Tentei reanimá-lo, mas ele não acordava. Arrastei-me até a entrada do prédio e pedi que alguém ligasse para a emergência. A ambulância veio e o levou para o hospital. Eles o levaram como se estivesse levando lixo para fora. Acho que tinham visto tantos adictos que já tinham perdido toda a compaixão. O policial parecia ter nojo quando me perguntou se eu queria ir junto. Eu disse a ele que já ia para lá. Voltei para o quarto e tomei outro pico. Essa é a insanidade da minha doença. Acordei umas 6 horas depois com a minha seringa pendurada no meu braço. Vou parar por aqui, né, gente? Que é pesado o Bronx, né? Por aqui que é pesado o clima, né? Resumindo a história que deu para entender, né? Eram dois amigos, né? Ambos adotados, né? E um deles era afrodescendente, né? Hoje não pode mais falar negro, né? Afrodescendente. E a mãe de um deles, né? A mãe daquele menino que fez a faculdade, não gostava dele, né? Desse afrodescendente, né? E reprimiu o filho, né? Não quero você do lado dele, né? Porque parentes, não é uma boa pessoa, né? Aí não tem uma índole, né? É afrodescendente, já entra para julgamento, né? Preconceito, cor, né? Aparência da pessoa, né? Como a pessoa é, né? Então ela não quis que o filho andasse junto com esse amigo, né? Afrodescendente. E ambos usavam drogas juntos, né? Ambos, os dois eram adotados, como relata a nossa literatura, e se davam muito bem. Como eu tive um amigo, vários amigos que me davam muito bem, considerava como irmão mesmo, né? Eu nunca fui uma pessoa de andar em turma, sempre andei no máximo em três, né? Eu e mais dois, né? E não tinha segredo um com o outro, se fosse brigou com um, brigou com os três, né? Mexeu com um, mexeu com os três, e a gente resolvia na porrada mesmo, né, cara? Tijolada, no que fosse, né? Um defendia o outro, né? Depois, com o passar do tempo, um começou a namorar, o outro começou a
começou a ir namorar também, e eu também comecei a namorar, foi se distanciando, né? Então, os nossos encontros eram, eram muito difíceis, era raro, né? Às vezes que a gente podia se unir nós três. Mas quando se unia também, meu amigo, era o que relata aqui, né, meu? Só que esses dois amigos meus não injetavam droga, né? Mas eu gostava, né? Eu gostava de injetar, né? Mais do que cheirar. E eu tive, em um mês, 3 overdoses, né? Uma no banheiro de casa, outra na porta da escola e outra trabalhando na casa do meu irmão. Quando ele casou, ele saiu de casa, né? Ficou um tempo aqui, alugou uma casa e foi trabalhar. E eu fui trabalhar com ele, né? Dar uma força para ele. E usando, dia virado, fim de semana, e eu estava cortando calçados, né? E estava usando, eu caí de costas. Sorte minha que tinha atrás de mim tinha uma pilha de couro, né? Enrolado, né? Eu caí de costas, parece que eu tomei um pontapé no peito, né? Ali enrolado. Aí já correu, catou uma colher, pôs na minha boca, eu quebrei dente. E, né? Ele falou, e agora? Vou ligar para. Não tinha nem resgate naquele tempo aqui já, não tinha nem SAMU, nada, né? Eu era moleque, eu não me recordo quanto tempo eu tinha de idade, uns 19, 18 anos, nem isso, não tinha feito tiro de guerra ainda. Né? Isso foi mesmo uns 17, 16, 17 anos de idade, mais ou menos, quando aconteceu esse fato. 3 overdoses no mês eu tive. Né? E eu sei que eu fui voltando, né? Fui voltando, jogando água em mim, essas coisas. Eu pedi para ele, meu, pega o de pinga, né? Pega o de pinga. Falei, meu, você tá morrendo, cara, levou você pro hospital. Pega o de pinga, tô falando, né, meu? Comecei a tomar cachaça. Foi rebatendo, né, meu? Coração a milhão, pulava, mexia a camisa, né? Meu, você tá uma batedeira, você tá tremendo o corpo inteiro, né, cara? Falei, calma, já vai passar, né, cara? Meu, acabou o dia pra ele, pra mim, né, meu? Ele ficou um papel de branco, né, meu? Porque ele não pode ver sangue, não pode ver seringa na frente, né? E viu naquele estado lá, pelo que. Nossa, é terrível, né, cara? Quando você volta, quando consegue voltar de uma overdose, meu, nossa, parece que você apanhou de uns 30, né, cara? Nossa, eu tava tudo dolorido, né, meu? É porque os nervos se contraem, né, meus músculos, os nervos se contraem, retraem, os dedos entorta, a boca entorta, olho vi. É a coisa mais terrível, gente. Eu já vi em clínica, já passei por isso, né? Tenho, falo por propriedade, por isso, e já vi em clínicas também pessoas passar por abstinência, né? E ter crise desse tipo, né? Então, nada mais a fazer do que segurar e não deixar bater a cabeça, né? E chamar o médico, tá? Então, prescreve a medicação, né? No qual não posso falar a medicação, né? Para não prejudicar o canal e por respeito à medicina. É feita a medicação injetável também, né? Às vezes via oral, depende da situação. Ambas são feitas, né? Para que a pessoa volte, né? Porque a aceleração, o batimento cardíaco vai a milhão, né? Vai a milhão. Então, eu me recordo, a pressão é muito forte, né? A pressão é muito forte. Segundo um vídeo que eu assisti do Padre Léo, o nosso sangue, por minuto, ele circula 54 mil quilômetros no corpo humano. Se é verdade, eu não sei. Mas quem falou foi o Padre Léo no vídeo, tá no canal no YouTube. Vocês podem pesquisar lá aqui. Né? Você imagine quando você toma um baque, né? Principalmente da heroína, no qual eu não cheguei a usar porque eu não vi. Né? Embora já tinha
passado, como relatei pela Cracolândia várias vezes, né, meu? Peguei droga, usei lá, né? Eu comprava roupa, vendia roupa, era do lado ali, né, meu? Mas as 3 overdoses que eu tive foi aqui em Jaú. Banheiro, né, na porta da escola e trabalhando com meu irmão. Tá? E foi assim, né, meu? No fim das contas, né, esses 2 amigos meus, um casou, né, teve filho e tal, fez a filha dele. Eu continuei no meu submundo obscuro da droga. O outro companheiro de ativa também ficou no submundo das drogas. A namorada meteu o pé, né? E essa outra que eu estava namorando suportou durante um tempo, né, na droga, né? Mas não queria que eu injetasse, né, meu? Nem queria que eu parasse, né, cara? Né? Porque ela gostava muito de mim, né? Eu percebia, né? Eu sentia. E uma vez até um dia ela chegou, ela deu um ultimato em mim, né? Você prefere eu, a droga ou a pinga? Eu falei, a droga e a pinga. É o que relata aqui, né, cara? Ele fala, né, meu? A droga para ele era prioridade, né, meu? Mesmo ele tendo filho. Ele tinha que usar todos os dias. Eu também tinha que usar todos os dias. Né? Eu parece que tinha, parece não. Eu tinha um relógio biológico. Praticamente eu acredito que eu tenho até hoje, né? 3 e pouco da manhã, eu acordava já tremendo. Eu tinha que tomar meu goró, né? Para poder afirmar, né? Então, para poder respirar, voltar ao normal, porque eu acordava tremendo. DT, né? Delírio trêmulo, né? Boca torta, né? Aquela coisa, né? Então eu sempre tive o álcool, principalmente o álcool em casa, né? A bebida, né? A pinga, a cachaça, né? Engenho. Se não era perfume, né? Inclusive chegar, minha mãe chegou até a trancar, trocar a fechadura da porta do quarto dela, que eu tomava todos os perfumes dela, né? Já relatei isso em vídeos anteriores. E eu li esse pedaço aqui, né? Uma boa parte, um pouco mais, mas a coisa pega, né? Então você vê que não tem classe social, não tem raça, cor, né, meu? Identidade sexual, nada, nada, né? Adicção é uma doença progressiva, incurável e fatal. É o que ele relatou aqui, né, meu? É o que relata nas literaturas, não só no texto básico, né? Nós usávamos para viver e vivíamos para usar. Eu era incluso nisso, né? Eu tinha que usar para, abre aspas, viver, né, o meu mundo, né, e vivia para usar. Não tinha outro objetivo, não tinha uma perspectiva de vida, não tinha, né, eu falava, depois eu paro quando eu quero, paro quando, né, embora a pressão da família começou a apertar, né, as percas começaram a chegar, eu perdi trabalho, perdi carro, perdi moto, comecei a perder tudo, né? Trocar roupa por droga, por bebida, lavar banheiro de boteco a troco de cachaça, né? E, e vivi esse mundo, né? Se é que pode se chamar de mundo, né, meu? Mas é o que eu tinha para aquele momento, né, meu? É o que tinha, o que me sustentava. Ficava de dia sem pôr nada no estômago, né? Nada a não ser cachaça e droga, né, meu? Né? Não importava o tipo de bebida que fosse, né, meu? Menos cerveja. Cerveja, na minha vida de ativa, se eu tomei um engradado de cerveja, foi muito. Eu não gostava. Não dava barato, né, meu? Você tomava aí no banheiro, né? Eu gostava daquela coisa que dava aquele tranco mesmo, que deixava você a milhão mesmo, né? E injetando, eu me sentia bem. Nossa, né? Quanto embrenhar em meio de mato, madrugada, de carro, né, meu? Sozinho, às vezes com outro companheiro que já faleceu também, né, meu? Todos, nós virar a noite tomando baque, né, meu? Né? Que é
cocaína. E depois perdeu o carro, não sabia onde o carro estava. Nossa, de moto. Não sabia esperar o dia clarear para ver, procurar onde estava, né, meu? Onde você viu, né? Às vezes até brigava, né? De sair no pé do ouvido, no tapa mesmo. Meu. Se escondeu a chave, se escondeu o que tá, né, meu? Tudo louco, tudo doido. Eu, infelizmente, passei por isso. Eu tive que passar por isso para crescer. Eu tive que passar por essa tempestade de ativa para admitir que era impotente pela droga. E mesmo assim, eu não abandonei a droga. Eu perdi o relacionamento, mais um relacionamento, e continuei nativa por muito tempo, por muito tempo. Né? Depois de vários anos de ativa, eu me rendi e dia 17/10/99 foi que não tinha mais condições mesmo. Né? Eu me internei, né? Cumpri 6 meses de internação, né? Comecei a trabalhar como monitor, fiz curso do FEBRAT e comecei a trabalhar na clínica, né? Eu estava limpo há mais ou menos uns 6 meses, 6 anos, mais ou menos 7 anos por aí, quando comecei a receber telefonema em casa, né? De uma pessoa, né? Eu não, minha mãe recebia, né? Porque eu tinha autorização para não dar o meu número de celular para ninguém, só o pessoal, desculpa, gente, só o pessoal do grupo tinha, todo mundo tinha meu celular, né? Mas o residencial, nem o pessoal do grupo tinha, né? Se quisesse falar comigo, eu falava no meu celular, né? O assunto é comigo, pronto, né? O fixo era só para a família, né? Eu nem atendo o telefone fixo, né? Vou mandar cortar essa porcaria aí, né? Minha mãe for usar, ela usa o celular, então eu tô com 2 agora, vou dar para ela, ensinar ela a mexer, né? Se é que vai dar tempo, né? Porque tá legal, né, gente? Eu tô aqui, mas tô bem preocupado, né? Mas ela tá me vendo limpo, né, meu? Cuidando dela, né? E começou a ligar no fixo de casa, né? Começou a ligar no fixo de casa. E como eu sempre gostei de moto, né, meu? Né? Sempre andei no gás, né, meu? Sem entrar e sair. E um dia eu fui fazer uma temática num grupo de Bariri e vinha voltando de moto. Toma aquela chuva. Eu lembro que tinha uma NX 200 verde. E chegou no trevo aquela chuva, tomei uma fechada do cara, meu. O cara me jogou no acostamento, meu. Não foi por Deus mesmo que segurou, porque eu já tava pulando, né? Consegui trazer ela pra pista, né? E fui em cima do cara, né, meu? Você é louco, velho, né? Xingando o cara, né? Tentei dar o pontapé no espelho do carro dele, mas o cara vazou, né, meu? E eu não enxergava mais nada, o capacete embaçado, né, meu? E parei num trailer para comer um lanche, né? Todo molhado, tremendo com frio, meu celular tocou. Peguei, olhei um número estranho, falei, alô? Oi, tudo bem? Falei, tudo bem. Falei, quem tá falando? Você não tá conhecendo pela voz? Eu falei, nossa, dá para falar mais um pouco, né, para mim, né? Eu tô tudo molhado, tô chegando da pista agora, tô assustado, tomei uma fechada na estrada. Não, olhei o número de novo, falei, quem que é? Falei, você não volta, né? Há 20 anos atrás. Aí eu me toquei, né, cara? Eu falei, se eu falar a data do teu nascimento, você responde? Eu respondo. Aí eu falei a data do nascimento dessa pessoa. Ela falou, sou eu mesmo. Falei, onde você tá? Falou, estou aqui no supermercado X, na Avenida do Café, perto da igreja de São Judas. Falou, estou indo aí. Dispensa o lanche, depois eu passo pegar. Né? Uma horinha lanche. Né? Meu apelido lá era Treme Treme. Né?
eu não estava nativa, né? Eu chegava tremendo, calma, pelo amor de Deus. Né? E fui de encontro, né? Subi a escadaria de moto do mercado, né? Tava cabelão pras costas, assim, né? Na hora que eu olhei, falei, meu Deus, não acredito, né? Parei a moto, tirei a jaqueta, né? Baixei a jaqueta, tudo bem? Eu falei, tá, tá, eu posso dar um abraço? Pode, mas eu tô todo molhado, não tem problema, né? Pegou e me abraçou, né? Mas tão forte, né? Me deu um beijo, né? E eu tava namorando uma outra pessoa há 3 anos e 8 meses, quase 4 anos, né? No qual tinha um casal de filhos, né? Que me chamava até de pai, né? Via mais lá do que em casa, né? Mas estava limpo, em recuperação, frequentando grupo, estudando, trabalhando, né? Começando a conquistar as minhas coisas, meu próprio esforço, né? Eu falei, meu, eu vou para casa trocar de roupa, a gente sai dar um rolê, bater um papo, né? Eu falei, faz mais uma semana que eu tô na esquina da tua casa, mas não dá tempo de pegar você, que você sai de moto, você já sai empinando, já não tem de jeito. Né? Andei ligando na sua cara, então eu sei que andou ligando em casa, né? Falei, tá, dando um nome diferente, né? Falei, queria te ver, tal, tal. Tô morando em Bauru, assim, assim, sabe? Pô, que legal. Casei, mas tô viúva. E falei, bom, tudo bem, né? Respeito, né? Meus sentimentos, né? Não precisa ir pra casa trocar de roupa, né? Você sabe onde eu moro, até 10 anos, espera lá. A gente bate o papo, sai comer o lanche, que eu pedi um lanche lá, você ligou. Aí, no fim das contas, conversa vai, conversa vem, né? Vida vai, que né, tal. Falei, eu tô namorando, tal, né? Já quase 4 anos, né? Falei, eu tô solteira e tô aí, né, meu? E eu gostava muito dessa pessoa, né, meu? Quando eu fiquei limpo, saí da instituição, eu andei procurando ela, né? Andei procurando ela em Botucatu, né? Que eu sabia que ela tinha ido para Botucatu, né? Então, começou a fazer faculdade, que ela, né? A gente já tinha, nesse meio tempo, né? Ela falou que tinha um propósito de trabalhar na área da enfermagem e eu fiquei feliz, né, meu? Só que os pais delas ficaram sabendo que eu era usuário de droga, né? Nossa, foi um rolo do caramba, né? E eu me identifico muito com isso, né, cara? Né? A família dela proibiu ela de me ver, né? Então a gente se encontrava escondido numa lanchonete de uma amiga nossa, né? Então foi complicado, né, meu? E, e ela, como é que você tá? Eu falei, não, graças a Deus eu tô. Parei com as porcalhadas, agora eu parei mesmo, né? Que antes eu mentia pra ela, né? Quando antes ela me falava, você prefere a droga à bebida ou eu, né? Eu falei, eu prefiro a droga à bebida, né? Porque eu não queria parar com a droga, mesmo gostando dela, né? E foi, nossa, teve um relacionamento muito, muito legal, né? Mas, infelizmente, a adicção ativa me privou disso, né? Hoje, normal, né? E a partir daquele dia, eu decidi, por fim, no relacionamento que eu estava, para voltar com ela. Né? Eu falei, faz 6 anos, 6, 7 anos que eu tô limpo, me recordo muito bem. Eu falei, eu tô sabendo. E quem te falou? Falei, teu irmão. Teu irmão foi no bar do meu pai e falou, perguntei para ele, falei, e o Wagner, como é que tá? Né? Não, meu irmão tá outra coisa, meu irmão parou de usar droga, parou de beber, tá com moto, tá trabalhando, já faz anos que tá na empresa, né?
estudando, né? Tá indo pro grupo de Narcóticos Anônimos. Tá bem, é outra pessoa, você vê, completamente, né? Diferente, né? E gostaria de ver ele, né? Vai lá em casa, vai, não tem problema nenhum, né? Falar, mas eu tenho medo da reação dele. Não, o cara tá suave, né? Tá tranquilo, né? Gente, e foi isso esse encontro, né? Eu pus fim no relacionamento de 4 anos e voltei a namorar essa pessoa por mais 13 anos, no qual depois eu tive minha recaída. É uma história muito louca, né, cara? Meio parecida com a do que a gente leu, né? Só que eu pulei uma parte particular que também está no meu quarto passo. Mas a gente vai voltar a falar desse assunto aqui. Não sei onde eu pus a caneta aqui, mas eu acho já marca texto aqui. E a gente volta a falar mais sobre esse assunto que eu achei muito interessante. Beleza, galera? Curte lá o canal Wagner Dusch, deixe seu like, seu comentário. Horas de visualizações, gente. Números de inscritos, tá? A gente tá precisando para subir esse canal, tá? Esse ano aqui, com certeza, a gente não vai conseguir. Só pela infinita misericórdia de Deus e pelos inscritos, pelas inscrições de vocês, tá? Estamos com 11.700 visualizações e 60 e poucos inscritos. Quase nada, né, cara? Quase nada, né? Mas o canal não vai parar, não, tá? Vamos lá? Vamos nessa. Só por hoje, limpo até meia-noite. Esse é meu propósito. E o seu? Depois me conta nos comentários. Comente lá, deixa o like. Clique lá no botãozinho, vai no sininho lá em todos, né? Para ser notificado todos os vídeos, a hora que eu subir vídeo. Tá bom? Um beijo no coração de cada um com todo respeito e tamo junto. O canal não vai parar, não. Beleza? Nem pode parar.